claro, falar um pouquinho sobre a arquitetura da casa, os móveis, todo o estado de conservação das exposições que estão lá. Tudo em perfeito estado. Ali na casa também existe a senzala na parte de baixo e em cima existe a cozinha, que era dos escravos, existe o banheiro, que era utilizado pelos senhores da casa. Toda a parte do mirante lá em cima, onde lá eles podiam olhar para a Casa dos Inconfidentes, eles podiam olhar para o centro histórico da cidade. Tinha uma visão aí de mais de 180 graus para a cidade lá de cima do mirante da casa. É uma construção muito bonita. E é claro, como eu falei, essa questão do banheiro e da senzala, esse tipo de coisa, mostra mais um episódio triste dessa passagem, porque o banheiro dos senhores, né, dos donos da casa, foi construído logo acima da senzala. Ou seja, não existia um córrego, não existia encanamento. Quando os senhores faziam as suas necessidades, caía diretamente na senzala. Aí você tenta imaginar 1/10 do sofrimento que é você estar lá acorrentado, você está sendo maltratado, passando fome, frio, sede ou às vezes calor, depende da época do ano, e você ainda ter uma chuva de excrementos caindo sobre você. Então essa que foi um pouco da realidade que acontecia naquela época em relação aos escravos. E essa minha aventura pela cidade de Ouro Preto acabou resultando em mais diversas curiosidades que eu quero colocar aqui para vocês. Após a morte do Tiradentes, a casa onde ele vivia foi completamente destruída. Eles simplesmente eliminaram tudo que havia naquela casa e salgaram a terra para que jamais crescesse nada naquela terra. E as autoridades declararam como infames os seus descendentes por 3 gerações. Você vê que realmente o cara causou alguma coisa no governo, né? Uma outra curiosidade que me chamou muita atenção foi: em todas as fotos que a gente vê do Tiradentes, ele tem lá barba, cabelo, tudo cabelão grande, barba grande, tá sempre fazendo uma pose ali. Só que na verdade, ele era um alferes. E a colônia portuguesa na época exigia que qualquer pessoa naquele cargo de alferes teria que ter seus cabelos curtos e não poderia ter barba. Na prisão, houve a história de que Tiradentes teria deixado seus cabelos e barba crescerem como uma forma de protesto por estar lá preso e tal. Porém, na cadeia também não era permitido que o preso tivesse barba ou cabelo grande, era periodicamente cortado para evitar a proliferação de piolhos. Ou seja, nessas imagens que a gente tem visto e que eu sempre vi, a minha vida inteira, Tiradentes cabeludo e barbudo, na verdade não era bem assim. E uma das histórias que eu acabei vendo durante a minha pesquisa sobre a vida de Tiradentes, as pessoas colocaram dessa maneira nas suas fotos, em seus retratos pintados, vamos dizer assim, e mesmo na estátua principal que hoje está na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, ele barbudo e cabeludo para que ele se assemelhasse à imagem de Jesus Cristo. O Judas da Inconfidência Mineira, vamos dizer assim, o cara que delatou, é o famoso Joaquim Silvério dos Reis. Ele contraiu uma dívida muito grande com
a fazenda, vamos dizer assim, né, a real fazenda da época, e acabou fazendo o que hoje muitos políticos fazem por aí, que é a chamada delação premiada. Ou seja, ele fazia parte daquilo, ele também cometeu os seus crimes e os seus erros, mas ao dedurar os seus companheiros, ele acabou tendo ali um alívio de suas dívidas. Outra curiosidade, a bandeira do estado de Minas Gerais, que é aquela que todo mundo conhece, com um fundo branco e um triângulo vermelho com algumas frases escritas, foi criado na época pelos Inconfidentes. Na verdade, a ideia é que aquela bandeira fosse a bandeira do Brasil independente, após se desvincular de Portugal. Cansa, hein? Excelente exercício. E agora talvez uma das curiosidades que mais me surpreendeu ao descobrir durante a minha pesquisa, a inspiração para a Inconfidência Mineira surgiu das revoluções que estavam ocorrendo na mesma época ao redor do mundo. Uma delas foi a independência americana, das 13 colônias americanas dos Estados Unidos, que foi liderada aí pelo Thomas Jefferson. Muitos jovens intelectuais ali que viviam em Vila Rica estudavam fora do Brasil, estudavam em Coimbra, em Portugal, ou estudavam na França, e por isso acabavam tendo uma ligação e um contato com outros estudiosos de outras partes do mundo, e acabavam sendo motivados e inspirados por essas pessoas. Um dos Inconfidentes, José da Maia, que vivia na França, se encontrou pessoalmente em 1787 com o Thomas Jefferson, que eu mencionei anteriormente, foi aí o protagonista da independência americana. E isso é uma coisa que me surpreendeu muito, porque a gente está falando de uma história que ocorreu há mais de 300 anos atrás. Ou seja, não tinha internet, não tinha nenhuma tecnologia, as cartas demoravam muito para chegar. Então, essa comunicação era muito interessante de saber como acontecia, porque a independência americana ocorreu a mais ou menos 9.000 quilômetros de distância aqui do Brasil, e mesmo assim conseguiu servir de inspiração e contribuiu para o início desse movimento, que na verdade veio a se concretizar cerca de 40 anos depois, que foi a independência do Brasil em 1822. E depois de me aventurar aí pela cidade de Ouro Preto, eu consegui descobrir o quanto realmente eu sou apaixonado por história. E apesar de eu saber que a história a gente não pode mudar, os fatos e as coisas que ocorreram não tem como mudar, ainda assim, entender o passado e saber o que ocorreu é a melhor maneira de você fazer um futuro melhor.